Ok, bloco 1. Olá pessoal, então estamos começando mais um vídeo, esse daqui em homenagem à Semana do Meio Ambiente. E tem muita coisa para se falar sobre o meio ambiente. Para isso, eu convidei a Ana Camila e a Mariane Ferreira para a gente falar sobre meio ambiente de um modo aprofundado, com duas visões. A visão de uma ecóloga, mestre, e a visão de uma empreendedora que trabalha com sustentabilidade. De maneira a propiciar para vocês diferentes discussões, como o que é o meio ambiente de fato, o que está acontecendo no mundo atual sobre o meio ambiente, e também como é que você pode empreender sendo uma pessoa ecologicamente correta, vamos dizer assim, com um ponto firme, né? Para começar, então, a gente vai ver diferentes manchetes e discutir com vocês o que está acontecendo no meio ambiente agora. Pode ser? Pode ser? Pronto. Produção, uso e eliminação contribuem para o efeito estufa. O efeito estufa é um problema que o Brasil decidiu não colaborar, inclusive, né? Então, é uma situação que a gente tem visto que essa postura do governo não está realmente alinhado com ações que reduzem o impacto ambiental do Brasil, seja em questão da emissão de gases do efeito estufa, seja em questão de diminuição do desmatamento. Então a gente está com uma postura realmente não muito favorável a esses tipos de postura. E o que acontece é o seguinte, vamos primeiro começar a falar do que é efeito estufa, né? Então o efeito estufa em si, ele não é um problema. Ele é um fenômeno natural que a gente tem na nossa Terra e que o que é? É uma camada de gases que envolve o nosso planeta e que fazem com que o calor que vem do Sol e que é refletido de volta seja retido, fazendo com que a temperatura do nosso planeta seja maior do que seria se não tivesse essa camada. Então a nossa vida que existe hoje, nossos animais, nossos ecossistemas, eles só existem da forma que é porque existe essa camada que retém esse calor. Então, naturalmente, isso é ótimo para que a vida corra como ela é, como a gente conhece. O problema é quando você começa a emitir gases além do natural, além do convencional, e essa camada ela acaba retendo mais calor do que ela retinha naturalmente, você acaba aumentando demais essa temperatura. E isso tem consequências para o planeta. Então, esse aquecimento do nosso planeta acaba causando o aquecimento dos mares, e isso acaba gerando uma alteração na dinâmica no clima no mundo inteiro. Então, áreas que antes tinham muitas chuvas podem acabar tendo ou a intensificação ou a diminuição dessas chuvas, acaba causando o aumento das áreas de desertificação, degelo das calotas, acidificação dos oceanos. São muitas coisas que a gente está vendo que está acontecendo devido a essa emissão exagerada desses gases estufa. E no caso, o plástico piora a situação. Sim, porque ele é feito exatamente de petróleo, matéria orgânica, rica em carbono, que libera esses gases que potencializam essa retenção do calor no planeta. E a ligação maior do plástico com isso é porque tanto a extração da matéria-prima para a produção do plástico vai emitir esses gases, assim como no processo de reciclagem do plástico também há a emissão dos gases. Sim, eu li algo no estilo que não é só o problema de você reciclar o plástico. A reciclagem de fato é cara, mas a reciclagem é tóxica também. Isso. Então tem esse ponto super negativo. A produção do plástico está crescendo, né? Então, apesar dela ter caído 3,1% em 2018, o que mostra que o gráfico só vai subir porque a necessidade e o que ele resolve. Acho que é em função da indústria não tentar pensar em alternativas para o uso do plástico. Então, eu não penso em alternativa, eu continuo precisando da produção do plástico, continuo precisando daquela matéria-prima para poder desenvolver o meu produto e o descarte do que tem não é feito, e aí eu só continuo acumulando plástico no planeta. O ideal seria, de fato, a gente parar de usar o plástico e parar mesmo e tentar pensar o que vai fazer com o plástico que já existe no planeta. O problema é preciso investimento em pesquisa e tornar também campanha, viável. né? Campanha. Porque o lance primeiro tem que haver a substituição desses produtos. Segundo, como é que tu conscientiza um planeta inteiro? É um lance muito... E eu acho que vem até o fator sociocultural, porque nós
por exemplo, quem nasceu já durante o modernismo, a gente não aprendeu a lidar sem a existência do plástico. Para você ver um exemplo, eu morei na Europa um breve tempo e o que eu vi? Que lá os produtos são footprint. Então, assim, quer dizer o quê? Eles são feitos em embalagem de plástico, mas os caras plantam árvores. É tipo uma compensação. Mas porque simplesmente não é de outro material. Exato. Sabe? O que a gente vem vendo é que cada dia a gente ouve novas alternativas, mas que elas não são abraçadas pela indústria em larga escala. Então realmente precisa haver uma atitude dos governos, das instituições, de mudar. E a gente vê que alguns lugares do mundo tá tendo essa pegada de proibir o plástico, até 2021 todo o plástico vai ser cessado de ser produzido em determinado país. Então, como a Iana falou, a gente precisa parar de produzir o plástico, a gente precisa resolver o plástico que já está no ambiente. Né? Então é uma questão grande que precisa ser resolvida e com urgência, porque as consequências estão aí, estão complicando. E de mudança de hábito da população. Mudança de hábito. Porque não adianta não ser mais oferecido produtos com plástico quando a população, o consumidor, vai exigir o plástico ou uma matéria-prima tão boa quanto. Vamos ver a próxima manchete? Vamos. A próxima manchete é assim, ó. O Brasil, do Portal Terra, né, revista Planeta, o Brasil não assina acordo mundial para lidar com resíduos plásticos. E daí quando o país, que é reconhecido pela sua natureza e exuberância, diz assim, ok, deixa o plástico como tá. Aí que a gente tá só deteriorando o que nós temos. Acho que o pior de tudo, de não assinar esse acordo, deixar garantido que vai continuar se gerando resíduo e não vai se lidar com esse resíduo, sabe? Não vai ser um problema que eu vou fingir que ele não existe, vai estar. E que daqui a umas gerações vai cair em cima de mim. Só que ele já está, porque a partir do momento que a gente para pensar que nós bebemos água contaminada com plástico, que nós ingerimos alimento, não importa se você é vegetariano, se você é vegano, se você é carnívoro, onívoro, enfim, você ainda está ingerindo plástico, porque se ele está contaminado na água... Eu li que o plástico hoje mata mais animais marinhos do que a caça, do que a pesca ilegal, do que o tráfico de animais juntos. Quer dizer, é um negócio absurdo. Porque ele tá matando baleia, tá matando tartaruga, tá matando golfinho, tá matando o ecossistema deles. E quando o Brasil não assina esse acordo, o que acontece também? As pessoas que têm iniciativa, por exemplo, de lixo zero, que aí abandonam, não usam mais a sacola de plástico no supermercado, que substituem utensílios de plástico que tem em casa por utensílios de outra matéria-prima, vidro, papel, bambu... ela não está gerando resíduo, mas ainda assim o tratamento do lixo no país não vai pensar em como vai lidar com esse resíduo, né? Os resíduos que vão vir seja para o aterro sanitário, seja para o lixão. Porque, por exemplo, nós temos um grande problema que é a coleta do lixo no Brasil, né? E como se lida com esse lixo. E isso está diretamente ligado a essa postura do governo de ter atitudes antiecológicas, sendo muito sincera, porque a partir do momento que ele se recusa a diminuir a liberação de gases, né, a emissão de gases poluentes, que ele tenta retirar as terras que são direitos indígenas e para poder ser comercializado, que começa a mexer na Amazônia, que não assina esse acordo para tratar os resíduos ou diminuir os resíduos de plástico, ele tem uma postura antiecológica e que vai acabar deteriorando, depredando, extinguindo próprios bens materiais e essa beleza natural que você falou. Quando a gente trabalha temas assim em sala de aula, é comum os alunos chegarem à conclusão de que, como o Brasil é muito grande em relação a outros países que têm poucos habitantes, que na verdade é uma falácia, tem onde colocar o lixo. Não. Então, assim, de uma inocência, porque
anda nas ruas do Brasil. Olha a quantidade de lixo que você tem na rua. Não é uma questão de manutenção, é uma questão de acesso. É uma questão de saúde, né? É uma questão de saneamento, é uma questão... o que acontece é que as pessoas elas não têm a consciência de que esse plástico está impactando a vida delas, que ela está consumindo esse plástico e isso libera toxina no meio ambiente, que aquele peixe que você está comendo ele tem plástico dentro dele, que talvez daqui a alguns anos algumas espécies que você consome desapareçam por problema do plástico ou por outras coisas decorrentes desse lixo, dessa falta de tratamento dos resíduos. Então, assim, enquanto as pessoas não tiverem essa consciência, para elas é algo distante. Elas não têm aquela coisa, eu tenho que parar de usar plástico, eu tenho que mudar esse meu hábito. É uma coisa cultural que precisa ser mudada. E o Brasil, ele é recordista. Se eu não me engano, ele é um dos países que mais usa plástico do mundo, né? É complicado. A próxima, do jornal O Globo. Brasil não assina documento da Cúpula do Clima para zerar desmatamento até 2030. Essa notícia, ela é de 2014, então assim, a gente já está em 2018. 2019 e a gente vem tendo... e o comportamento só piora. Não né? É legal para ver que não é uma conduta recente. O governo brasileiro, os governos anteriores também não tinham essa agenda climática que hoje se propõe a dizer, né? É complicado porque eu já vi notícias esse ano afirmando que só esse ano o desmatamento já aumentou muito e que essa postura do Brasil ela vem reforçar ações predatórias de desmatamento, ações predatórias de exploração de áreas de proteção. Quando ele abre para a exploração de petróleo próximos a áreas de proteção, como é o caso de Abrolhos, ele abre um precedente nunca visto. Quando ele abre propostas de explorar áreas de proteção ambiental, de mineração, você abre uma situação assim, então o que vai ser, qual é o limite de preservação? Até que ponto uma área deve ser preservada ou não? Você começa a tirar esses limites. Você começa a eliminar o compromisso que o país tem com o meio ambiente. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Sério e triste, né? Eu acho que nessa questão do desmatamento, nós sabemos que historicamente a nossa Mata Atlântica ela foi quase dizimada no período colonial e tudo de colonização no Brasil. E aí todo mundo tem essa consciência quase no país quando a gente tem as aulas de história e tudo mais. Porém, nunca foi revertido ou pensado uma forma de compensar isso que aconteceu. Então, as campanhas de reflorestamento, elas são muito fracas no Brasil. Geralmente feitas por ONGs de outros países. Isso, e às vezes ações muito pontuais. Aqui na cidade de Natal, tem com frequência as campanhas de tentar o replantio do mangue, porque é o nosso ecossistema mais frágil na cidade, porque está cercando o rio aqui, e aí indústrias liberam dejetos no rio e tem... Pois agora tem um lance complicado, assim, de você conseguir esclarecer para a população que é melhor não ter uma casa naquela região. Exemplo, a área de dunas. A área de dunas, quem invade a área de dunas, e mesmo a Mata Atlântica ali em Pipa, que é uma cidade muito próxima da gente, com a Mata Atlântica exuberante, se tu for hoje em Pipa e foi 10 anos antes, tu vai ver que Pipa e Mata Atlântica são pequenos parques em pousadas. Sim. São a população, e a população pobre mesmo, que está em Genipabu. Como é que funciona isso? Como é que eu explico para a pessoa que aquele ecossistema é importante para ele? Eu acho que vai envolver as políticas públicas de habitação. Então, a partir do momento que eu não tenho uma segurança de que haja habitação de qualidade e acessível para a população, assistível para a população, vai acontecer o sistema de posse, vão acontecer as pessoas invadindo áreas de proteção para morar, e pessoas de baixa renda. O problema não é só fiscalizar a área de proteção e punir as pessoas que tentam construir suas casas nesses lugares, mas entender também por que esse indivíduo vai morar ali. É um problema social. É um problema social. A gente foi em Genipabu e uma das conversas, anos, e uma das conversas que a gente ouviu da bióloga que estava acompanhando com o guarda florestal que estava lá, é o cara dizendo, eu não vou multar, nem vou prender um cidadão que está caçando ali para subsistência, porque na visão deles, mesmo na visão de quem convive, é uma situação muito triste, muito sofrível. Agora, se acaba o mangue,
acaba uma porção de alimentos, uma porção e fora um retrato, fora o turismo, o comércio. Outra questão, além da questão social, que realmente não pode ser ignorada se você quiser resolver essa questão da ocupação indevida em áreas de proteção ambiental, é a questão da própria educação ambiental. Então, se você não sabe a função da duna, você não sabe por que, não pode mexer na duna, você não explica o porquê, ou ela não tem aquela consciência real da função da duna, dificilmente ela vai evitar ir ali, ela vai ter aquela consciência de que precisa proteger, de que a duna é um local de abastecimento do lençol freático que ele bebe água, que a duna é um filtrador natural da água que está ali embaixo, que a duna é um ecossistema que tem um monte de espécies que dependem dela para estar ali, que ela protege a zona costeira. Então, uma série de funções que muitas vezes a pessoa que está ali ocupando porque não tem onde morar, ela não sabe. E às vezes, mesmo que ela saiba, ela não tem a opção de morar em outro lugar. Então, são questões que têm que estar trabalhadas em conjunto. A sustentabilidade, ela tem um pilar social, um pilar econômico, que é um pilar do meio ambiente. Se você não trabalhar um desses pilares, ela não é possível. Todos esses pilares, na verdade, né? Isso. Tem que se trabalhar todos. Exatamente. Ex-ministros do meio ambiente se unem contra ações do governo Bolsonaro. Hoje a gente está vivenciando o governo Bolsonaro, que, embora os governos anteriores não tivessem toda essa agenda ambiental, eles se propõem a vir numa contramão do discurso nacional que se tinha. Então, a terra é pro povo, a terra tem que ser usada. Eu já vi ele falando desses jargões algumas vezes. É impressão minha, ou o Bolsonaro conquistou a chance deles trabalharem contra? Acho que com certeza, principalmente pelas posições que ele vai assumindo, anti-ecológica mesmo, não, de extrativismo, de exploração, e aí ele pensa visando um potencial econômico para o Brasil. Só que aí ele não pensa nas consequências, ou se ele pensa, ele não deixa isso claro nos discursos dele, e aí ele acaba comprando briga com essas outras pessoas, mesmo historicamente, o Brasil não tendo um percurso de ações ecológicas efetivas por parte do governo. Ainda existe uma briga, sempre existiu muito grande preservação da Amazônia. E ela, agora mais que nunca, está ameaçada. Quando uma das propostas de campanha dele era conseguir facilitar o acesso de explorar a Amazônia. Ele usava esse termo, de explorar a Amazônia de forma justa, né? Dando parcerias externas, inclusive. Parcerias externas, então... É como se fosse uma grande grilagem que é justificada com a ideia de que ou a gente usa a Amazônia ou vai ser eles que vão utilizar a Amazônia. Todos esses agentes externos, Estados Unidos, enfim. E tem também uma grande fala dele da época de campanha, que é dizer que as ONGs, elas são grandes vilões, que atuam dentro da Amazônia. Que é muito complicado quando a gente fala de preservação. Exatamente. A gente está tendo um retrocesso. O Brasil ele é conhecido por ter uma política ambiental muito, muito avançada, apesar de ter muitas falhas e muito disso não ser colocado em prática. E aí o que a gente está fazendo é retirar o pouco que a gente tinha de avanço, retroceder totalmente na nossa agenda ambiental. Deixar as pessoas perplexas, a galera, os cientistas indo contra a ciência, é um contrassenso total ambiental. A gente todo dia ouço notícias falando foram liberados mais 10 agrotóxicos que são comprovadamente prejudiciais à saúde. Não vamos assinar a agenda contra o desmatamento. Vamos liberar a exploração de petróleo próximo a uma área de proteção ambiental, como Abrolhos. O licenciamento vai ser feito pelas próprias empresas. Vamos deixar que se possa explorar em área de proteção ambiental. Então, assim, é um ataque massivo. É um ataque. Eu considero um ataque massivo. Então, a agenda deles não é ambiental. A agenda dele é exploração. É economia a qualquer preço. É lucro a qualquer preço. Entendi. Bom, gente, vamos fechar esse bloco. Eu quero agradecer vocês por terem visto esse vídeo. Até a próxima. Tchau!